A Bíblia tem muitas histórias interessantes e, é claro, o objetivo de Deus é que se apliquem a nós, que vivemos no tempo presente, mas a natureza humana é a mesma em todas as eras. O que valia para o ser humano naquela época também se aplica a nossos dias. Muita coisa mudou, tecnologia, aparência do mundo, conforto, essas coisas assim, mas a natureza do homem, a cobiça, a vaidade, a luta pelo poder, que é a política, tudo isso permanece, é a mesma coisa. E nós encontramos na Bíblia essa luta pelo poder, essa luta política. A política, na verdade, é a luta pelo poder. Muitas pessoas veem política como algo mais filosófico, idealista, é a arte de administrar. Não, não é isso, não. É a luta pelo poder, para satisfazer o eu das pessoas e defender grupos, interesses. É a luta pelo poder. Todos querem o poder, essa é a verdade. A Bíblia tem uma história muito interessante a respeito do Absalão. Era filho de Davi. Absalão era filho de Davi. Davi tinha vários filhos. O Absalão não era o primeiro na linha sucessória como um primogênito. Havia outros na frente. E ele se encarregou, inclusive, de matar o Aminon, que estava na frente dele. E ele, então, estava, digamos assim, como o primeiro. Mas acontece que isso não era estatuído em Israel, que o primogênito seria rei no lugar do pai. Isso não estava estabelecido. Era uma prática de outros povos e costuma ser a preferência dos pais, que são governadores, que são reis, mas na verdade não era obrigatório. Davi, como rei, poderia escolher qualquer outro, e ele sabia da parte de Deus que deveria ser o Salomão, que era um dos filhos mais novos de Davi, o Salomão. Mas Davi esperava a época mais oportuna, já que Salomão era jovem ainda. Provavelmente, quando assumiu o reinado, deveria ter cerca de 20 anos apenas. Então, antes ainda, quando Absalão resolveu mexer os pauzinhos dele, o Salomão tinha bem menos de 20 anos. Davi aguardava o momento mais oportuno, mas acontece que o Absalão, não gostando daquilo, resolveu precipitar as coisas. Eu me lembro daquele cantor que disse aquela máxima: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O Geraldo Vandré. E esta é a convicção de muitas pessoas. Não deve ser a do cristão. O cristão deve fazer aquilo que tem convicção de ser a vontade de Deus e não a sua. Quando ele sabe que é vontade de Deus, o próprio Deus se apressa para fazer as circunstâncias se amoldarem para que a pessoa consiga aquilo que está preparado pelo Senhor. Não necessariamente aquilo que ela quer, por vaidade própria ou por uma sede de poder, uma cobiça muito grande. Isso aconteceu com Davi. Ele sabia que era ungido para ser rei, mas ele esperou muitos anos e anos e anos até que a palavra se cumprisse. Deus determinou as circunstâncias para que Davi chegasse àquele posto de rei para o qual já tinha sido ungido por Deus muitos anos antes, mas ele esperou. Davi foi um rei segundo o método do Senhor, segundo o propósito de Deus, o plano de Deus. E o Absalão queria ser um rei à própria custa, pela sua astúcia. A luta pelo poder que havia no coração dele o fazia impelir a todas as suas ações. Mas ele tinha feito uma grande bobagem. Matou o irmão dele, que era mais velho, que supostamente estaria na frente dele na linha sucessória, o Aminon, e teve que fugir. Aí ele já não era propriamente um filho, era um cidadão criminoso procurado pela justiça do seu país.
Mas ele deixou a poeira sentar, passou algum tempo, voltou do exílio. Isso tem acontecido com muitos políticos de nosso tempo, que passaram um tempo no exílio e depois voltaram querendo continuar a luta pelo poder. Foi o que o Absalão fez, voltou. Mas o primo dele, Joabe, que era comandante do exército, não aceitou bem aquilo não e resistiu. Mas o Absalão provocou o primo Joabe, mandou botar fogo no terreno dele. O Joabe se incomodou e o Absalão disse: eu quero ver meu pai, eu quero que você me leve ao meu pai. Por que ele não foi direto ao pai? Ele queria uma escadinha, ele queria primeiro convencer o Joabe, para depois com o Joabe ir ao pai, que era o rei. Isto é uma astúcia política. Ele sabia que não tinha argumentos para enfrentar o pai, mas ele foi tão somente para ver o pai. Depois ele queria dar ao povo a divulgação de que ele tinha sido recebido pelo pai. Você entende? Ele não queria reestabelecer o relacionamento com o pai. Não era isso que ele queria. Pela astúcia e ganância dele, ele queria apenas tirar uma foto para divulgar na imprensa, ele junto com o pai. E Davi mais ou menos podia imaginar isso, mas o coração de Davi era bom, era coração de um pai. Que pai não vai receber o filho? Na pior situação, um pai sempre vai receber o filho. E a Bíblia nos traz a parábola do filho pródigo, contada pelo próprio Senhor Jesus, aquele filho que foi, gastou o dinheiro da família, meteu o pau no dinheiro, gastou a herança, fez e aconteceu no mundo, depois voltou e o pai o recebeu de braços abertos. Assim é o coração de Deus, assim era o coração de Davi. Um pai que recebeu o filho, nada mais. Porém, o Absalão queria mais do que isso. O Absalão não queria o pai. O Absalão não queria se consertar de erros. O Absalão queria apenas tirar uma foto ao lado do pai para divulgar para o povo. Foi o que ele fez. Divulgou para todos que ele já tinha sido recebido pelo pai e começou imediatamente a campanha para ele ser rei. A campanha incluía difamar o pai, difamar o governo do pai e prometer ao povo muita coisa. Ele prometia que iria resolver os problemas econômicos, que iria receber todas as pessoas, que iria satisfazer a todos, e começou aquela campanha política de promessas do que ele faria se ele se tornasse rei. Ele começou então a ganhar a simpatia de mais e mais parcelas da população, até que ele liderou uma revolta contra o pai. Ele não quis esperar, ele quis fazer acontecer, precipitou uma revolta. Bem, normalmente nos vários países onde a democracia vige, isso dá certo, mas em Israel Deus estava acima de tudo e Deus não permitiu que aquele plano desse certo. Ou melhor, Deus permitiu que o Absalão conseguisse a revolta, o pai Davi fugiu para não causar um banho de sangue e o Absalão se assentou no trono, mas por poucos dias, porque Deus não quis que ele reinasse e ele foi morto, e aquilo trouxe um alívio para o reino. O governo de Davi foi limpo de um monte de gente que só mamava no governo, eles não trabalhavam, eram à toa, preguiçosos, só faziam agradar o rei e não trabalhavam, eram na verdade um peso para Davi. Como eles todos aderiram ao Absalão, quando Davi voltou, ficou livre daquela gente toda. Veja você, Deus dirigindo a história. Será que Deus vai dirigir a história no Brasil? Eleições, Deus vai dirigir a nossa história? Você crê nisto? Se orarmos, Deus estará escrevendo uma nova história neste país, Deus estará dirigindo os acontecimentos neste país, você crê nisto?